Convulsão, tratamentos e causas. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre tudo relacionado à convulsão. Causas, tratamentos, o que se deve fazer após a convulsão. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aí o seu gostei, o seu comentário, a sua sugestão para nós e compartilhe também com os seus amigos. Se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar, saber como salvar uma vida e até mesmo entrar para esta área de saúde que só cresce, confira o link aqui abaixo na descrição. O que é então a convulsão? Uma convulsão, ela ocorre quando há uma atividade elétrica anormal do cérebro. Essa atividade anormal, ela pode passar despercebida ou, em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência, acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. As convulsões, geralmente, ela vem de repente e varia em duração e gravidade. A convulsão, ela pode ser um evento único ou acontecer repetidas vezes. Crises recorrentes caracterizam o diagnóstico de uma epilepsia. As crises epiléticas, elas podem afetar um ou os dois lados do cérebro. Os sintomas podem durar de alguns segundos a minutos por episódio. Algumas sensações ocorrem como sinais de alerta para uma convulsão que vai acontecer. Essas incluem sentimentos súbitos de medo e ansiedade, sentir-se mal do estômago, tontura, alteração na visão. Esses sintomas, eles podem ser seguidos de uma crise em que a pessoa pode perder a consciência, seguida por confusão, ter espasmos musculares incontroláveis, babar ou espumar pela boca, cair, ficar com um gosto estranho na boca, cerrar os dentes, morder a língua, que pode sangrar, ter movimentos oculares rápidos e súbitos, fazer ruídos estranhos como grunhidos, perder o controle da função da bexiga ou intestino, mudar de humor repentinamente. Diferença entre convulsão e epilepsia. A epilepsia é a predisposição permanente do cérebro para gerar crises epiléticas, sendo, portanto, a convulsão um sintoma da epilepsia. Todos os tipos da convulsão são causados pela atividade elétrica desorganizada e súbita do cérebro. Entre as causas mais frequentes estão os níveis anormais de sódio ou glicose no sangue, infecção cerebral, incluindo meningite, lesão cerebral que ocorre ao bebê durante o parto ou nascimento, problemas cerebrais que ocorrem antes do nascimento, defeitos cerebrais congênitos, tumor cerebral, asfixia, abuso de drogas, choque elétrico, febre, especialmente em crianças pequenas, febre alta, lesões na cabeça, doença cardíaca, doenças relacionadas ao calor, ver intolerância ao calor, drogas ilícitas, insuficiência renal ou hepática, nível baixo de açúcar no sangue, fenilcetonúria, que pode provocar ataques em bebês, envenenamento, AVC, toxemia de digestão, uremia relacionada à insuficiência renal, pressão sanguínea muito alta, picadas e ferroadas de animais peçonhentos, utilização de drogas ilícitas,
suspensão de álcool após ter ingerido grande quantidade na maioria dos dias, suspensão de certas drogas, incluindo alguns analgésicos e pílulas para dormir, e suspensão de benzodiazepínicos. Como ocorre a convulsão? Uma crise epilética ou convulsão é a ocorrência de sinais e sintomas decorrentes da atividade neural excessiva e anormal do cérebro. Às vezes, a convulsão ela não tem causa identificada. Esses casos são chamados de crise idiopáticas. Geralmente ocorrem em crianças e adultos jovens, mas podem ocorrer em qualquer idade. Pode haver um histórico familiar de epilepsia ou convulsão. Tipos. Existem vários tipos de convulsão. Algumas crises são associadas às lesões cerebrais, como aquelas causadas por traumas no crânio. Com o tratamento, pode haver controle dessas crises. Crises generalizadas. Elas acontecem quando os dois lados do cérebro são afetados pelo ataque. Os tipos de convulsão generalizada mais comum incluem crises de ausência, pequeno mal. Esses ataques, que têm poucos sintomas físicos, geralmente se manifestam deixando a pessoa com o olho perdido por alguns segundos. Você não consegue chamar a atenção da pessoa durante este tempo. Tônico-clônicas, que é um grande mal, tem associação com perda súbita da consciência. A fase tônica caracteriza por endurecimento dos músculos, já a fase clônica envolve movimentos repetitivos e rítmicos, que envolve ambos os lados do corpo ao mesmo tempo. A crise tônico-clônica generalizada também ela é chamada de crise convulsiva ou simplesmente convulsão. Convulsões focais. As crises focais ou parciais são divididas em parciais simples, parciais complexas e aquelas que envolvem paracrises generalizadas secundárias. A diferença entre as crises simples e complexas é que durante crises parciais simples, os pacientes mantêm a consciência. Durante as crises parciais complexas, eles perdem a consciência. Crises parciais simples são subdivididas em 4 categorias de acordo com a natureza de seus sintomas: motor, autonômico, sensorial ou psicológica. Os sintomas motores incluem movimentos como espasmos e rigidez. Os sintomas sensoriais decorrentes de crises envolvem sensações estranhas que afetam qualquer um dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar ou tato. Sintomas autômicos afetam os sintomas nervosos autônomo, que controla as funções dos nossos órgãos, como o coração, estômago, bexiga, intestinos. Portanto, os sintomas autômicos incluem batimentos cardíaco acelerado, dor do estômago, diarreia e perda de controle da bexiga. Crises parciais simples com sintomas psicológicos são caracterizadas por várias experiências envolvendo a memória, a sensação de déjà vu, emoções como medo ou prazer, ou outros fenômenos psicológicos complexos. Crises parciais complexas, por definição, inclui comprometimento da consciência. Os pacientes parecem estar fora de contato ou olhando para o espaço. Durante essas crises também podem haver sintomas chamados automatismos. Automatismos consistem em movimentos involuntários, mais coordenados, que tendem a ser sem propósito e repetitivo. Automatismos comuns incluem estalar os lábios, morder e se remexer. O terceiro tipo de crise parcial é aquele que começa como uma crise focal e evolui para uma convulsão generalizada. Em cerca de 2/3 dos pacientes com epilepsia parcial,
convulsões, as crises podem ser controladas com medicamentos. As crises parciais que não podem ser tratadas com drogas podem muitas vezes ser tratadas cirurgicamente. Convulsão dormindo. É possível ter uma convulsão dormindo em alguns tipos de epilepsia. As crises epiléticas podem ocorrer exclusivamente durante o sono. Sintomas. Como a convulsão se manifesta? As convulsões, elas podem se revelar como eventos motores, alteração da consciência, da sensibilidade ou sensoriais. A manifestação clínica vai depender da área do cérebro geradora da atividade neuronal excessiva. Por exemplo, crises que afetam a área motora do braço se manifestam com movimentos repetitivos do membro superior. Crises do lobo temporal com alteração da consciência e movimentos sutis da boca e mãos. E crises da área da visão com fenômenos visuais e oculares. Diagnóstico. O médico irá considerar o seu histórico médico completo e os eventos que levaram à convulsão. Por exemplo, doenças como enxaqueca, distúrbios do sono e estresse psicológico extremo podem causar sintomas de perda da consciência. Testes de laboratórios podem ajudar a diagnosticar algumas causas da convulsão. Esses testes incluem exames de sangue para verificar se há desequilíbrio eletrolítico, punção lombar para afastar a suspeita de infecção, triagem toxicológica de testes de drogas, venenos e toxinas. Um eletrocefalograma pode ajudar o médico a diagnosticar uma convulsão. Exames de imagens como tomografia computadorizada ou ressonância magnética também podem ajudar, fornecendo uma imagem clara do cérebro, permitindo que o seu médico veja qualquer anormalidade, como o fluxo sanguíneo bloqueado ou um tumor. Na consulta médica, especialistas que podem diagnosticar uma crise epilética são o clínico geral, o neurologista e o pediatra. Estar preparado para consultas pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Desta forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações, uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles aparecem. Anote caso você tenha sentido algo diferente antes da convulsão e como você se sentiu depois dela. Histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos que ele toma com regularidade. Se possível, peça a uma pessoa que testemunhou a convulsão para te acompanhar. O médico provavelmente fará uma série de perguntas, tais como o que aconteceu durante a crise, que tipo de movimento de corpo ocorreu, quanto tempo levou, como a pessoa agiu imediatamente após a crise, se existem lesões relacionadas às crises, se algumas vezes você já teve uma convulsão antes, se sim, qual foi o diagnóstico e como as crises são tratadas. Se você tem epilepsia, o médico pode perguntar: quais os medicamentos foram prescritos? As drogas do seu medicamento mudou recentemente? Você tomou o seu medicamento exatamente como prescrito? Você tomou os medicamentos prescritos ou não prescritos justamente com álcool? Você já usou algum produto de medicamento alternativo recentemente? Quando foi a sua última convulsão? Em média, com que frequência você tem convulsões? Você já teve outros problemas de saúde nos últimos 3 meses? Você já teve uma convulsão, uma lesão traumática cerebral no passado? Há quanto tempo? Qual grave foi? Você perdeu a consciência? Quais testes foram utilizados para avaliar a sua lesão na cabeça? Você já teve problemas com drogas, com dores de cabeça? Você parou de tomar ou mudou a dose de quaisquer medicamentos, incluindo medicamentos sem receita médica ou drogas ilegais? De repente você reduziu ou parou de beber álcool? Tratamento.
Quando há o diagnóstico de epilepsia, o tratamento deve ser iniciado para a maioria dos casos, sendo mais eficaz o uso de medicação antiepiléticas. Cirurgias. Existem diversas abordagens cirúrgicas que estão reservadas para pacientes que têm crises epiléticas, resistentes ao tratamento com medicações antiepiléticas. A epilepsia tem cura? Tratamentos para a convulsão varia de acordo com a causa das crises. Ao tratar a causa das convulsões, você pode ser capaz de evitar crises futuras, como o tratamento regular, e as pessoas com epilepsias podem experimentar uma redução ou desaparecimento dos sintomas convulsivos. Primeiros socorros. Se você testemunhar uma convulsão, tente manter a calma e, antes de qualquer coisa, chame um serviço de emergência. Preste muita atenção para o que acontece durante e após a crise. Durante uma convulsão, proteja a pessoa de uma lesão. Tentar repousar a pessoa suavemente no chão, caso ela dê sinais de que irá cair. Tente afastar os móveis ou outros objetos que possam ferir a pessoa durante a convulsão. Se a pessoa que está tendo uma crise convulsiva já está no chão quando você chegar, coloque algo macio sobre a sua cabeça. Não force nada, incluindo os dedos, na boca da pessoa. Colocar algo na boca da pessoa pode causar ferimentos a ele ou ela, como dentes lascados ou uma mandíbula fraturada. Você também pode ser mordido. Vire a pessoa para o seu lado com a boca para baixo, a menos que a pessoa resista a ser movida. Não tente soltar ou chacoalhar a pessoa. Se a pessoa vomitar, vire a pessoa para o lado. Preste muita atenção ao que a pessoa está fazendo para que você possa descrever a convulsão para o resgate ou médico. Que tipo de movimento do corpo ocorreu? Quanto tempo durou a convulsão? Como a pessoa agiu imediatamente após o ataque? Se existem lesões após uma convulsão? Verifique se a pessoa sofreu lesões, se a pessoa está tendo dificuldades para respirar. Use o dedo para limpar suavemente a boca de qualquer vômito ou saliva. Afrouxe roupas apertadas em volta do pescoço e da cintura da pessoa. Forneça uma área segura onde a pessoa possa descansar. Não dê nada para ela comer ou beber até que a pessoa esteja totalmente acordada e alerta. Fique com a pessoa até que ela esteja acordada e familiarizada com o ambiente. A maioria das pessoas vai ficar sonolenta ou confusa após uma convulsão. Uma pessoa que teve uma convulsão não deve dirigir, não deve nadar, nem subir escadas ou operar máquinas até que tenha visto um médico. Prevenção. Em muitos casos, uma convulsão não pode ser evitada. No entanto, a manutenção de um estilo de vida saudável pode lhe dar a melhor chance de reduzir o seu risco. Isto inclui dormir bem, comer uma dieta saudável e fazer exercícios regularmente. Engajar-se em técnicas de redução de estresse pode ajudar a reduzir convulsões. Você também deve se abster de tomar drogas ilegais. Se você estiver sob medicação para a epilepsia ou outras condições médicas, não se esqueça de tomá-los conforme as instruções para evitar as crises. Quais os grupos de risco? Não existe grupos de risco. Qualquer pessoa pode vir a ter crise epilética. No entanto, o risco é maior em indivíduos com danos cerebrais, como por exemplo sangramentos ou isquemias cerebrais, quando o cérebro não recebe sangue suficiente, e traumatismo craniano. Convivendo com o prognóstico. Na maioria dos casos, há um bom prognóstico. As crises epiléticas são facilmente tratadas com medicações orais e o paciente mantém uma boa qualidade de vida, sem restrição ao trabalho, convívio social ou familiar. Complicações possíveis. Frequentemente, os indivíduos que têm crises epiléticas, eles sofrem quedas que podem ser graves, podendo haver luxações, fraturas e traumatismos cranianos. Convulsão pode matar?
A morte súbita por convulsão é uma condição incomum que consiste em óbito de causa não traumática, sem afogamento e sem outros motivos prováveis em pacientes com epilepsia. A melhor forma de prevenção para a ocorrência de morte súbita por epilepsia é por meio de um controle adequado da crise, sendo fundamental o acompanhamento do médico à sua equipe nessas condições. Se você gostou destas informações, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se deseja aprender um pouco mais como salvar uma vida, técnicas de primeiros socorros e até mesmo entrar para esta área da saúde que só cresce, confira o link aqui abaixo na descrição. Aproveite, apoie o nosso canal, clicando na opção de valeu e deixando para nós o seu apoio. Compartilhe esse vídeo para geral, para que todas as pessoas tenham esta orientação que é muito importante. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.